Primeiramente, lembrando que você tem até domingo, dia 5, para fazer parte aí da comunidade secreta do Plantão Brasil por valor promocional, ó, tá aí com mais de 70% de desconto. E nós queremos aí formar muitos influenciadores plantonistas para fazerem sucesso em vários nichos aí diferentes nas redes sociais. A gente tem que começar a ter gente de bem fazendo sucesso nas redes sociais. Então quem quiser, tá no primeiro link aqui da descrição, ou se você tiver dúvidas como funciona, tudo mais, fala com a nossa equipe de suporte, que é o segundo link da descrição. Fala agora aqui sobre o inferno que estão vivendo aí os bolsonaristas e a família. Ó, primeiro, Bolsonaro começou 2025 com várias notícias ruins. Primeiro aí, um pouquinho antes aí da virada do ano, o Bolsonaro foi xingado aí, entre aspas, pelo Donald Trump, que o chamou de extrema-direita. Trump que não aceita ser chamado de extrema-direita, hein? Ele quer ser chamado de conservador nacionalista. Que nacionalista, nationalist, em inglês, é o termo que eles usam para patriota. Existe essa palavra em inglês, mas eles usam mais a palavra nacionalista. Então, é igual ao Bolsonaro. Ele diz patriota, conservador, o Trump é a mesma coisa. Não pode chamá-lo de extrema-direita. Bolsonaro também não gosta de ser chamado assim, mas o Trump, num documento à Suprema Corte dos Estados Unidos, diz que o Brasil vive plena democracia e que o Bolsonaro é extrema-direita. Deu ruim. Ficou aí 3 semanas tentando chamar a atenção do Trump e do Elon Musk. Quando foi citado, sem nem querer aí, por uma coisa que ele não queria, foi chamado de extrema-direita. Tá, a coisa piorou aí quando chegou no Novo e a imprensa diz aí que o Procurador-Geral da República, Paulo Gustavo Gonet, está acelerando a denúncia contra o Bolsonaro para acelerar a prisão dele. E no dia 31 de dezembro aí, o Gonet anunciou que ia trabalhar no Réveillon, em pleno Ano Novo, ele ia trabalhar para acelerar aí a denúncia. Saem novas notícias da imprensa dizendo que, olha, tem outros aí processos que estão sendo acelerados e que isso está sendo acelerado porque até os ministros do STF ficaram chocados com o tamanho aí da organização e da tentativa de golpe do Bolsonaro. Então eles querem acelerar a prisão dele, tá? O Rogério Correia falou aí, em pleno Ano Novo, que ele aposta que o Bolsonaro será preso em setembro. O Paulo Pimenta também gravou um vídeo aí na virada do ano, ministro Paulo Pimenta, dele que foi ameaçado aí de morte pelo Carlos Bolsonaro. Ele disse que o Bolsonaro deve passar o dia 7 de setembro preso. Então, se for em setembro, é até dia 6, entre dia 1 e 6. Ou antes de setembro deve ser a prisão dele, segundo o Paulo Pimenta. Pois bem, eis que agora sai notícia na imprensa dizendo que esse ano aqui, 2025, o TSE vai caçar governadores bolsonaristas, principalmente 2 deles, que são um que é talvez um dos mais bolsonaristas, que não é muito citado porque ele é de Roraima, e aí geralmente a imprensa fala mais aí dos estados do Sudeste, né? Que é esse aqui, que é o Denário, Antônio Denário. Antônio Denário, ó, vou mostrar outra foto aqui, que só tem ele com o Bolsonaro. É esse aqui. Ele tem várias fotos aí com o Bolsonaro, amigos, muito amigos. O Denário é extremamente bolsonarista raiz. Ele foi cassado no TRE 4 vezes. Essa é a vergonha que é a justiça do Brasil. O cara é cassado 4 vezes no TRE, aí o processo chegou no TSE no ano passado. Sabe o que fez a senhora Carmen Lúcia? Carmen Bolsominion Lúcia, aquela que era a cachorrinha do Sérgio Moro, né? Capacha do Sérgio Moro e do Dallagnol. Capacha mesmo, capacha é aquilo que quando você chega da rua com o pé todo sujo de cocô, de coisa, você limpa assim no capacho. Lembro que ela fazia tudo que o Moro e o Dallagnol queriam, e aí o Dallagnol e os procuradores da Lava Jato, no Telegram, em mensagens ali, chamavam ela de frouxa. Pois bem, é pior que frouxa. Se fosse só frouxa, a gente fala, pô, a pessoa frouxa um dia pode conseguir coragem. O caso da Carmen Lúcia é um pouquinho pior. Carmen Lúcia deixou o Tarcísio disseminar fake news contra o Boulos em pleno dia da eleição e ficou por isso mesmo. Deixou o Pablo Marçal fazer todo tipo de crime eleitoral e ficou por isso mesmo. Aliás, a candidatura do Marçal à prefeitura de São Paulo só foi possível porque a Carmen Lúcia, ela atrasou um julgamento de um processo ali, de uma tomada de poder que teve no partido do Marçal. Outro é aí o bandido Antônio Denário, um bolsonarista raiz, extrema-direita, que foi cassado 4 vezes, e aí em agosto do ano passado a Carmen Lúcia simplesmente suspendeu o julgamento sem data. Porém agora o que acontece é que tem uma pressão muito grande, inclusive de ministros do STF, para que
esses processos de cassação andem. Então a Carmen Lúcia vai ser obrigada a tramitar uma coisa que ela não quer, a contragosto. É engraçado, ela tramita e na hora ela pode até votar a favor da cassação e tudo mais, mas tudo que ela pode fazer para atrasar, ela faz. Nunca se esqueça do caso ali dos 2 pastores que o Bolsonaro colocou no Ministério da Educação para pedir propina a prefeitos, com vários prefeitos delatando, e também o então ministro do Bolsonaro, que também era pastor, lembre, pastor, ladrão de dinheiro público, chegou a ser preso o ministro, a investigação chegou na Carmen Lúcia, a Carmen Lúcia, ela simplesmente sentou na investigação. A Carmen Lúcia não deixou que nada mais fosse investigado, a investigação morreu nas mãos da Carmen Lúcia. Ah, se fosse uma investigação contra um petista sem provas, nossa, aí a Carmen Lúcia ia pintar e bordar. Aí ela ia até vazar a investigação para o Jornal Nacional da Manchete, como faziam lá na época da Lava Jato, né? Mas como é contra Bolsominion de extrema-direita, aí, né? Aí finge que não aconteceu nada, finge que não teve crime, vamos enterrar a investigação. Carmen Lúcia. Pois bem, eis que agora contra o Antônio Denário a coisa vai ficar feia. Ele foi cassado 4 vezes aí no TRE, e as 4 aí por abuso de poder econômico, abuso de poder político. Ele distribuiu cestas básicas no período eleitoral, então ele ia lá com um santinho dele e tudo mais, distribuir cestas básicas para os moradores lá de Roraima. Tá comprando voto. Ele pagou com dinheiro público reforma das casas ali de cabos eleitorais deles. Então alguém ali que ia trazer 100, 200 votos para ele, ia lá e reformava a casa das pessoas, olha só. No período eleitoral, ele também enviou 70 milhões para cidades do interior no período eleitoral. Tudo aí que não se pode fazer, ele estava fazendo para comprar votos. Foi condenado. Esse governador bolsonarista, no ano passado, ele também foi citado num caso de assassinato, que está sendo investigado agora na Procuradoria-Geral da República. Tentei achar, mas não descobri quem é o ministro ou a ministra relatora do caso. Se é Cássio Nunes ou Carmen Lúcia, a gente sabe que não vai dar em nada. Foram mortos aí um casal numa disputa de terras no interior de Roraima. E aí, o governador, ele estava fazendo comício, isso na campanha eleitoral de 2024 agora, tá? Não, foi em 2024, abril, esse assassinato. Ele estava ali fazendo um comício ali pré-eleitoral e ele se encontrou com o irmão do assassino. O assassino está preso. O assassino citou no depoimento que o governador conversou com o irmão dele e que ele tentou ligar para a delegada geral de Roraima para ver se ela abafava o caso. Ela não atendeu, aí o governador ligou para outra pessoa para dar o número dela, e aí deu o número dela para o irmão aí do assassino ligar para a delegada geral de Roraima. E a polícia conseguiu achar ali que realmente a ligação foi feita dele para a delegada, ou seja, a versão aí do assassino de que o governador estava abafando o crime, bolsonarista. Tem tudo aí para ser verdadeira, vai dar ruim aí pro governador, viu? Ele vai ser caçado e preso. É isso que vai acontecer com o governador bolsonarista de Roraima. Infelizmente, boa parte aí da população, em muitos estados, acaba votando nesse tipo de bandido bolsonarista. Aí só dá ruim, né? Vamos lembrar, Santa Catarina aí teve mais de 30 prefeitos e prefeitas presos, todos bolsonaristas. Tudo por corrupção, roubo de dinheiro público. Aí os bolsonaristas ficam com uma arrogância, principalmente os do Sul. Lá em Roraima não deve ser assim do jeito que é no Sul, não. Uma arrogância, somos os melhores, somos os mais brancos, os mais ricos, um racismo, uma arrogância bolsonarista, e aí só votam em bandido. Outro aí que tá com um problemão é o senhor Cláudio Castro. Também vai acelerar aí o processo contra o Cláudio Castro no TSE. Lembremos, o Cláudio Castro está sendo aí acusado, e o Ministério Público Eleitoral já deu parecer aí para caçar o Cláudio Castro e também deu parecer para caçar o Antônio Denário aí de Roraima. No caso do Cláudio Castro, ele estava fazendo aí um rachadão. O Flávio Bolsonaro inventou a rachadinha, o Cláudio Castro, com os conhecimentos aí da família, fez o rachadão. Eram milhares de cargos ali de funcionários fantasmas, ele embolsava o dinheiro e sabe-se que esse dinheiro foi utilizado na campanha. Então ele roubava dinheiro público e aí utilizava na campanha, seja para compra de votos ou para outras coisas. Há muitas provas contra o Cláudio Castro. Inúmeras. Cláudio Castro que chegava com uma arrogância muito grande dizendo que ele tinha ministros do STF no bolso dele. Até que, de repente, teve uma operação de busca e apreensão que pegou ali, foi na casa do irmão do Cláudio Castro, pegou uma planilha de pagamento de propinas. Tá ruim aí pro Cláudio Castro, viu? Bem ruim.
Aí o que acontece? O TSE deve julgar agora em 2025, de 2025 não passa, a cassação desses dois aí. Então, muito provavelmente, no próximo ano novo aí, nós teremos já um governador diferente no Rio de Janeiro e um governador diferente em Roraima. E no Rio de Janeiro, cumprir aquela sina, né? Quem é eleito governador acaba sendo preso. Provavelmente aí o candidato anti-bolsonarista para governo do Rio de Janeiro em 2026 deve ser o Eduardo Paes. Eduardo Paes está fazendo de tudo aí para se viabilizar como candidato ao governo. Ele tem simpatia aí de parte da esquerda, né? Ele é amigo do Lula, tudo mais, mas ele é de direita, tá? Ele é aquela direita ali de festivo e tal, mas não deixa de ser direita. Mas tem apoio aí de boa parte da esquerda para ganhar do bolsonarismo. É o que a imprensa quer, tá? Se você pensar bem qual é a opinião aí dos empresários, grandes empresários do Brasil que patrocinam a nossa imprensa, se você vê, o que eles querem? Eles querem fortalecer a direita neoliberal, que é o que eles sempre quiseram, enfraquecer a esquerda ao máximo, enfraquecer inclusive o governo Lula de todas as maneiras possíveis e imagináveis, para que em 2026 a esquerda seja obrigada a apoiar a direita. Por quê? Porque se você não apoiar a direita, aí os senadores e governadores eleitos vão ser de extrema direita. Então melhor a direita neoliberal, aquela direita PSDB, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, esse tipo de direita. O Eduardo Paes não chega a ser daquela laia, não. Mas enfim, é direita. Sendo direita já é mais palatável aí para a imprensa, etc. Melhor para a imprensa um Eduardo Paes do que alguém do PT, por exemplo. Melhor alguém do PSD, que é do Kassab, que é o partido dele, que é um partido de direita, do que alguém do PT no Senado, por exemplo. Então é isso que está se desenhando. Então seguem aí com fake news contra o Lula para enfraquecer o governo Lula para que chegue em 2026 e ele seja obrigado a fazer uma frente mais ampla ainda para que de 2027 em diante tenha um governo nem de centro-esquerda como é hoje, sim um governo bem para a direita. E quanto menos maioria tiver o Lula, e hoje ele só tem 12% do Congresso Nacional com ele, se ele tiver menos ainda, melhor para a imprensa, que aí ele tem que fazer mais do que a imprensa quer, ele fica mais com a faca no pescoço. Pois bem, voltando aqui ao caso do Cláudio Castro tem tudo para acabar preso, é isso, tá? E o Eduardo Paes tem tudo, caso seja governador aí do Rio de Janeiro em 2026, para ser o primeiro aí que não acabou preso. Aliás, a primeira é a Benedita da Silva, que é do PT, essa nunca foi presa, tá? Foi governadora, teve aprovação alta e nunca foi presa. Os outros todos foram presos em algum momento. Aí o que acontece? O Bolsonaro também está com má notícia, por quê? Porque o Alexandre de Moraes avisou o seguinte: os bolsonaristas estão querendo fazer um dia de comemoração por 8 de janeiro, tá? A Carla Zambelli até falou que, olha, a gente tem que ressignificar o dia 8 de janeiro, tem que ser um dia que vai ter uma comemoração do dia do preso político, vamos criar aí um feriado novo. Você vê que bolsonarista adora feriado, né? Aí, bom, quem não gosta também, mas querem criar feriado para golpista aí é demais, né? Aí o que acontece? O Alexandre de Moraes já avisou. Pretenda comemorar dia 8, está praticando crime, porque está comemorando a tentativa de golpe, está instigando uma nova tentativa de golpe. Então seria muito importante que essas pessoas tenham muito cuidado com o que vão fazer, porque depois vão acusar o Ministério Público, o Poder Judiciário de serem rigorosos demais. Não se comemora tentativa de golpe, não se comemora tentativa de derrubar os poderes constituídos. Isso é crime também. Pois bem, Alexandre de Moraes já avisou. Se comemorarem, vai dar ruim. Então, aviso aí para Bolsonaro, para Carla Zambelli, que não tentem aí fazer do dia 8 de janeiro um dia de festa, um dia de, vamos comemorar a tentativa de golpe, vamos criar aqui o dia do preso político, tudo mais, que vai dar ruim para vocês. Vocês vão acabar presos. Então, falta aí poucos dias para o dia 8, né? Falta menos de uma semana. Veremos aí se eles vão ter coragem. Enquanto isso, eu vou falar, falei aqui que a imprensa segue atacando o Lula. Olha só o que a imprensa está fazendo. Agora a Globo está fazendo campanha para que o Arthur Lira seja ministro do Lula. Por quê? Porque eles sabem que o Arthur Lira depois vai cometer um monte de crime e eles vão jogar os crimes em quem? Nas costas do Lula. Aí tem um novo comentarista da Globo que eu vou falar, é o pior agora. O cara consegue ser pior que o Demetrio Magnoli e o João Pinheiro, que é esse aqui, que ele todo dia ele entra para mentir sobre alguma coisa, né? Aí geralmente é sobre economia que ele mente muito. Agora ele resolveu mentir em outras coisas. Olha o discurso para defender o Arthur Lira como ministro do Lula. Se ia funcionar dessa forma mesmo. E o presidente Lula, se ele projeta inclusive uma reeleição,
ele precisa dialogar com as pessoas que votaram nele e que não são petistas. Porque os petistas já vão votar no presidente Lula, independentemente do que aconteça. Mas existe ali uma preocupação realmente de fidelizar esse grupo, que me parece excessiva e que acaba trazendo consequências para a própria dinâmica do governo, para a própria funcionalidade do governo em uma série... O Lula precisa atrair gente que votou nele e que não é petista. E aí ele fala isso para defender o Arthur Lira como ministro do Lula. Esse bandido aqui, tá? Segundo a Globo, votou no Lula, mas não é petista. Tem que ser ministro do Lula. Você vê como é que é a imprensa, né? Eles vão colocando armadilhas aí pro governo. A sorte é que o Lula é muito esperto, viu? Senão, a gente tava ferrado. O Lula é bem astuto com isso aí. Veremos aí o que vai acontecer. Obviamente, o Lula não deve ter nenhuma vontade de colocar o Lira como ministro. Se fizer, vai ser porque o Centrão colocou a faca no pescoço. Só que tá tendo aí, temos na nossa democracia pesos e contrapesos, temos aí o Supremo Tribunal Federal indo para cima do pessoal do Arthur Lira. Então as coisas até chegar ali fevereiro, veremos o que vai acontecer. Eu peço a sua inscrição no canal, vamos fortalecer aqui a esquerda, porque precisamos, viu? A gente está sendo atacado de todos os lados. E, além da sua inscrição, peço aí também o seu like, seu comentário e falou!